reunião preparatória para a construção da Amatra 5. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 1977, às 16 horas, na sala de sessões do TRT da 5ª Região. Sob a presidência do excelentíssimo senhor juiz Luiz de Pio Pedreira da Silva. E em seguida fez breve alocução sobre a importância de semelhante promoção, visando a maior aproximação, solidariedade e cooperação entre os magistrados. E eleição da primeira diretoria. E indicou os nomes dos ilustres colegas Ronald de Amorim, então, Maurício Santos Pereira, seguiu-se a assinatura por diversos juízes que ali estavam. Elias Morgado, Ronald de Amorim, Silva, Dolores Corrêa Vieira, José Joaquim de Almeida Aguiar, Neto, Joaquim Bandeira, Augusto Magalhães e Francisco Amado Torino. Nós tínhamos realizado um encontro nacional, e foi em São Paulo, e resolveram criar uma associação nacional. A Anamatra surgiu assim. E daí o interesse de se criarem associações regionais. Então era uma necessidade, porque havia aí uma série de problemas também para a gente enfrentar, e o melhor em uma entidade que nos representasse, porque aí se organizaria o movimento para melhores resultados. Havia uma sala disponível ao lado do gabinete da presidência e nós nos reuníamos às sextas-feiras para conversar, para saber, para se atualizar. Por isso que, com a presidência do juiz Pio Pedreira, ele ficou muito entusiasmado com a ideia e foi convocada então uma reunião preparatória que se realizou em 16 de fevereiro de 77. Horácio Pires, como desgaste Ronald de Amorim, eu estava lá dentro, e se não, resolvemos encabeçar esse movimento e terminou a gente conseguindo instituir essa entidade para tratar dos interesses dos magistrados da região. A partir daí, nós deliberamos que iríamos fundar uma associação. E assim foi feito. Eu fui realmente eleito o primeiro presidente da Amatra. Tanto que eu tenho feito a ressalva só por ordem cronológica. Agora, foi uma época muito boa, porque tivemos oportunidade de participar ativamente da criação do anteprojeto da Norman. A gestão de Crivieira foi realmente essa de aglutinação. E, em seguida, foi eleito o colega Joaquim Almeida. Eu também continuei como vice-presidente. Naquela época, estava em gestação a chamada reforma judiciária pretendida pelo governo militar. Acho que foram duas gestões. Eu, na segunda, já não fui vice-presidente dele. E foi uma gestão também de amálgama, de preparação, de organização, de solidificação
da nossa Amatra 5. Eu fui uma das sócias fundadoras e trabalhei na diretoria. Nós não tínhamos quase nada, porque tinham poucos juízes, a gente não podia ter uma mensalidade alta, porque já ganhava pouco. E poucos juízes, a gente tinha pouco dinheiro para fazer alguma coisa. Depois eu fui reeleita, né, novamente. Então aí a Raimundo assumiu a presidência, eu fiquei como vice dele, né? E eu ia com ele, porque eu conhecia muitos lugares, ele também, nós nos dávamos muito bem e trabalhamos muito juntos. E da outra vez que acabou a presidência dele, eu fui reeleita de novo, né? Nessa ocasião, aí eu já estava como secretária do presidente da Ana Matra e acabei sendo eleita presidente da Ana Matra. E para mim foi uma satisfação grande, pessoal, porque era a primeira vez que o Nordeste, a Bahia e as mulheres tinham uma mulher como presidente. Foi um período muito importante para o nosso país, e saímos de uma ditadura militar e estávamos na Constituinte. E outra participação muito importante desta época é que em outubro, exatamente no dia 15 de outubro de 1987, nós fizemos a primeira paralisação nacional. Há um fato comum às duas gestões, que foi a revisão constitucional. Me lembro bem que em determinado momento o ponto principal era a reforma para a extinção da representação classista. E hoje os colegas não imaginam o quanto de esforços foram empreendidos. Um outro fato também que pode ser relembrado foi a mobilização nacional em prol da cidadania para a aprovação de reforma constitucional que garantisse não apenas a isonomia de vencimentos com outros segmentos de poderes do Brasil, mas sobretudo mostrasse que o juiz é acima de tudo um cidadão. Nesse período, nossas principais lutas eram em torno de melhores condições de trabalho para os juízes, no sentido não só de condições de equipamentos, mas também remuneratória. Tudo isso visando também uma melhor prestação jurisdicional. E eu tenho uma satisfação muito grande que recentemente, nesse biênio atual, me colocaram também para participar da associação quando eu fui eleita no Conselho de Ética. Essa minha diretoria foi uma diretoria teve muita sorte, podemos dizer assim. Foi exitosa no sentido de nós resgatarmos várias diferenças de nossa remuneração. Também nessa gestão foi realizado o primeiro seminário internacional da Ana Matra. Foi realizado em Portugal no ano de 98. E a nossa posição era tornar a associação um pouco mais agressiva. Então passamos a atuar muito na manutenção dos direitos dos trabalhadores, que no final do segundo governo de Fernando Henrique se pretendia flexibilizar tudo isso. Ninguém teria nada, seria como nos Estados Unidos, onde o empregado é despedido e não tem direito a nada, só que lá tem muito mais emprego do que aqui, na época, hoje eu não sei. É uma experiência muito boa, extremamente estressante, extremamente cansativa, porque esgota todas as suas forças e mais além daquelas que você efetivamente possui, porque você vai no embalo e a coisa flui que você só depois vem a cair em si. Eu tenho orgulho de dizer assim que todos os meus colegas associados são meus amigos. Na verdade foi uma gestão assim de gerenciamento e de correção de algumas situações que desagradavam a magistratura. Uma delas foi o fim das convocações dos juízes de primeiro grau para substituir os desembargadores no tribunal de maneira sistemática, fora das hipóteses que havia na lei orgânica da magistratura. A gente conseguiu um êxito porque passamos a ter todas as nossas deliberações sobre convocação de juízes, designação de auxiliares, com uma discussão prévia da Amatra, ou seja, a Corregedoria passou a nos ouvir antes de emitir essas normas. Eu acho que a gente também conseguiu uma maior aproximação com segunda instância, desmistificamos aquela ideia de que
A Amatra é uma associação apenas do primeiro grau. Então, observando essa semente que foi plantada há 35 anos atrás, é que podemos parar e refletir o que queremos na nossa associação, qual é o nosso objetivo, por que ela existe, por que ela deve continuar existindo e por que ela é tão cara e tão especial para todos nós. Quem quer união, quer reunião. Por isso, nós partimos para essa iniciativa muito importante. Cada um lutando separadamente não tem a mesma força de uma associação. Né? Quer dizer, quando o grupo se reúne, quer dizer, politicamente, tem muito mais força. O objetivo fundamental é melhorar a forma dos juízes trabalharem, dar condições melhores de celeridade da verdadeira justiça do trabalho. Não há nesses 35 anos qualquer fato, nenhum, um único sequer, por menor que seja, que coloque em xeque, em dúvida, não é, o espírito democrático, transparente, probo dos juízes que fazem a associação e, evidentemente, da própria associação. E a associação ela funciona como esse elo entre os colegas nesse contexto dessa distância que é o estado da Bahia. Aqui na nossa sede nós realizamos um almoço semanal todas as sextas-feiras, que não é apenas um almoço comemorativo, não, ele tem essa finalidade de agregar. O colega que vem do interior, ele quer encontrar os colegas, ele vem almoçar aqui na sexta-feira. Aqui é um espaço nosso, puxado totalmente pela Amatra. Nós pagamos um aluguel ao tribunal para usar esse espaço. Então aqui é o espaço do magistrado, a gente convive, a gente tira dúvidas, a gente se confraterniza, mas o objetivo principal da associação é trazer o magistrado para as discussões internas, para a convivência. Você, quando está na magistratura, você tem uma visão mais dogmática do direito. Você tem uma visão mais de cumprir a lei de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência. Na medida que você vai para o movimento associativo, você abre o seu ângulo de visão. E aí você começa a perceber o interior da lei, que atrás daquilo tudo existe uma vida. Aqui é uma casa de serviço à magistratura, de serviço à justiça do trabalho e de serviço à sociedade brasileira. O magistrado é o único que julga à vista de evidências e é julgado pelas costas. E é preciso ter muito equilíbrio para não se deixar influenciar por esse julgamento pelas costas. Tem que estar sempre olhando para frente, consciente de que ele presta um serviço ao próximo, qualquer que seja o próximo. O papel da Amatra é de preservar essa consciência e esse sentimento. E essa história que vocês estão resgatando é bem uma mostra de que o que a gente faz está fazendo para o hoje e para o futuro, para que nunca se afaste da consciência de toda a magistratura, o que nós somos, o que nós valemos, sobretudo o que nós merecemos de confiança da comunidade.